E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Jefferson Jr. e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo assustadoramente informativo. Preparem-se para conhecer os 10 maiores tornados que fizeram a humanidade tremer na base. Do famoso tornado de Tri-State ao monstruoso tornado de Bangladesh, vamos mergulhar nos detalhes aterrorizantes desses desastres naturais. Apertem os cintos, porque a viagem será turbulenta. Se preparem para imagens impressionantes e histórias de sobrevivência que vão te deixar de queixo caído. Nossa jornada começa em 1925, com o tornado de Tri-State, um dos mais mortíferos da história dos Estados Unidos. Imagine só, um funil colossal de vento cortando 3 estados, Missouri, Illinois e Indiana, a mais de 100 km/h. Cidades inteiras foram devastadas em questão de minutos. Casas, escolas, igrejas, tudo reduzido a escombros. O número de mortos? 695 pessoas. Testemunhas descreveram o tornado como um monstro gigante, uma espécie de curupira dos ares, que escureceu o céu e transformou o dia em noite. O som ensurdecedor, a força brutal do vento, o desespero daqueles que lutavam para sobreviver. E o pior, o tornado de Tri-State permaneceu no chão por 3 horas e meia. Um recorde assustador. Avançamos para 2011, quando a cidade de Joplin, no Missouri, foi atingida por um dos tornados mais devastadores da história recente dos Zeumara. Em minutos, um tornado monstruoso, classificado como EF5, varreu a cidade. Prédios foram reduzidos a pó, carros arremessados como brinquedos. O número de mortos chegou a 158, com mais de 1.000 feridos. Um dia tranquilo de primavera se transformou em uma tragédia nacional. A força do vento era tamanha que arrancava árvores do chão, retorcia metal como se fosse papel. As histórias de sobrevivência são chocantes. Pessoas que se protegeram em banheiras e sobreviveram, outras encontradas vivas em meio aos escombros dias depois. O tornado de Joplin é um lembrete cruel da força implacável da natureza. Em 1989, o mundo assistiu horrorizado à fúria do tornado mais mortal da história, o tornado de Bangladesh. Imagine a cena. Um país densamente povoado, com construções frágeis, diretamente na mira de um tornado colossal. A força do vento era inimaginável. Casas destruídas como se fossem de papel, plantações arrancadas do solo e milhares de pessoas lançadas pelos ares. O número oficial de mortos chegou a 1.300, mas estima-se que seja ainda maior. A falta de um sistema de alerta eficiente e a precariedade das construções contribuíram para a dimensão da tragédia. O tornado de Bangladesh é um exemplo brutal da disparidade social e da falta de infraestrutura que tornam os países em desenvolvimento ainda mais vulneráveis a desastres naturais. Em 2011, o sudeste dos Estados Unidos foi atingido por uma série de tornados devastadores, e um dos que mais causaram estragos foi o tornado de Tuscaloosa, Birmingham. Esse gigante furioso percorreu mais de 130 quilômetros, deixando um rastro de destruição por onde passou. Cidades inteiras foram devastadas, casas reduzidas a escombros. O tornado deixou um saldo de 64 mortos e milhares de feridos. Comunidades inteiras foram devastadas. Famílias perderam tudo o que tinham. A força do vento era tanta que até mesmo estruturas de concreto foram destruídas. Parecia até o boitatá da mitologia indígena, destruindo tudo em seu caminho. O tornado de Tuscaloosa, Birmingham, nos lembra que a fúria da natureza não escolhe suas vítimas e que a reconstrução após um desastre natural é um processo longo e doloroso. Em 1953, a pacata cidade de Goliad, no Texas, foi atingida em cheio pelo terror de um tornado devastador. O tornado, com ventos que superavam os 300 km/h, surgiu de repente,
transformando o céu em um redemoinho de poeira e destruição. Casas foram destruídas, carros arremessados como brinquedos, e a força do vento arrancava pessoas do chão. O saldo da tragédia foi devastador. 114 mortos e centenas de feridos. A cidade de Goliad foi praticamente apagada do mapa. A tragédia de Goliad serve como um lembrete da fúria da natureza e da importância de estarmos preparados para eventos climáticos extremos. Em 2000, a cidade de Fort Worth, no Texas, testemunhou o poder de devastação de um tornado que atingiu em cheio o seu coração. Prédios que antes representavam o progresso e a modernidade da cidade foram reduzidos a escombros em minutos. O tornado, com ventos que ultrapassavam os 260 km/h, deixou um rastro de destruição por onde passou. Arranha-céus tiveram suas janelas estilhaçadas, carros arremessados como brinquedos. Apesar da violência do tornado, o número de mortos foi relativamente baixo, com 2 vítimas fatais e mais de 80 feridos. A rápida ação das autoridades e a existência de um sistema de alerta eficiente foram fundamentais para evitar uma tragédia ainda maior. Na noite de 15 de maio de 2013, a cidade de Granbury, no Texas, foi atingida por um tornado devastador que deixou uma marca indelével na memória de seus moradores. Casas foram reduzidas a escombros, carros arremessados como brinquedos. O saldo da tragédia foi de 6 mortos e dezenas de feridos. A comunidade se uniu para ajudar as vítimas e reconstruir a cidade, mostrando a força do nosso jeitinho brasileiro de superar as dificuldades. As cicatrizes deixadas pelo tornado permanecem. Em 2019, Jefferson City, a capital do Missouri, foi atingida por um tornado devastador que deixou a cidade em estado de choque. Edifícios históricos e casas foram danificados, árvores centenárias arrancadas do chão e o fornecimento de energia interrompido. O tornado atingiu a cidade durante a noite, pegando muitos moradores de surpresa. Apesar da violência, o número de mortos foi baixo, graças à rápida ação das autoridades e ao sistema de alerta eficiente. Imagine um tornado tão largo que você poderia colocar 4 campos de futebol lado a lado dentro dele. O tornado de El Reno, em 2013, foi o mais largo já registrado, com 4,2 quilômetros de largura. Esse gigante percorreu as planícies de Oklahoma, deixando um rastro de destruição. Carros foram arremessados, estruturas metálicas retorcidas. O tornado de El Reno, classificado como EF3, ceifou a vida de 8 pessoas. A vastidão e a força do tornado de El Reno desafiam a nossa compreensão. Em uma tarde de abril de 1991, a cidade de Andover, no Kansas, foi atingida por um tornado devastador que deixou uma cicatriz profunda na comunidade. O tornado, classificado como F5, a categoria mais alta na escala Fujita na época, deixou um rastro de destruição por onde passou. Casas foram reduzidas a escombros, prédios comerciais destruídos, carros arremessados como brinquedos. O tornado percorreu uma faixa de 16 quilômetros, deixando um rastro de destruição inimaginável. O saldo da tragédia foi de 17 mortos e centenas de feridos. A comunidade de Andover se uniu em solidariedade para ajudar as vítimas e reconstruir a cidade. Mas a memória do tornado permanece viva, servindo como um lembrete constante da força implacável da natureza. O tornado de Andover é um exemplo da importância da união, da resiliência e da esperança diante da adversidade. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelos tornados mais assustadores da história. Vimos como a força da natureza pode ser implacável e como esses eventos deixam marcas profundas por onde passam. Mas também vimos a capacidade de superação do ser humano, a solidariedade que surge em meio à tragédia e a importância da união para reconstruir o que foi destruído. Que este vídeo sirva como um alerta para a necessidade
de estarmos preparados para os desafios que o futuro nos reserva. Um abraço e até a próxima.